Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria nós estarmos aqui reunidos para estudarmos a obra Livro dos Espíritos. Hoje, exatamente 31 de maio de 2021. Titia está um pouco nervosa hoje porque eu estou com a presença daquela que edita o Livro dos Espíritos, a nossa querida, mais jovem trabalhadora do EOS, a nossa menina Narumi. Que Deus possa envolvê-la em muita paz para realizar esse trabalho. E hoje ela está aqui presente, acompanhando a nossa gravação. Então nós vamos iniciar, meus amigos. Rogo a Deus, nosso Pai, que abençoe a todos nós, a você que está aí estudando, ouvindo, aonde você possa estar nesse nosso grande planeta Terra. Que Deus possa te abençoar. E vamos orar, porque através da oração nós verdadeiramente conseguimos abrir os nossos canais de intuição, de inspiração e conseguimos nos banhar com essas vibrações do mais alto. Vamos orar. Amor querido, é sempre um motivo de muita alegria nós nos assentarmos, elevarmos o pensamento até o Senhor, para agradecer sempre a oportunidade que nos é dada de estudarmos essa doutrina bendita, de estudarmos o livro base da codificação, que é o Livro dos Espíritos. Ainda na introdução, Senhor, mas já percebemos a grandiosidade do teu discípulo, que é e que foi Allan Kardec. Amado Mestre, que os nossos amigos espirituais, os teus mensageiros, que são responsáveis por esse trabalho que o Senhor nos confiou, que possam mais uma vez nos inspirar, nos conduzir, porque todo esse trabalho, Senhor, nós realizamos em teu nome. Que tua paz possa fazer presente em nós e que nós possamos, com o auxílio da espiritualidade, termos maior compreensão pelo texto, pelas informações. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Então, vamos lá. Hoje nós vamos na introdução, item 15. Percebem que só a introdução de Livro dos Espíritos já nos dá muito material. Vamos lá, o professor Allan Kardec. Nesse item ele vai falar daquela superstição que é colocada, e na época isso foi muito contundente, que exercitar o espiritismo levaria a pessoa à loucura. Hoje nós temos alguns casos das pessoas que dizem assim, olha, quem é médio, se não exercitar vai ficar louco, né? Tem algumas pessoas assim, eu não sei onde leram isso. Em verdade não leram, porque deveriam ter lido o Livro dos Médios, que ali o professor Allan Kardec vai retratar muito bem. A loucura não tem absolutamente nada a ver com a mediunidade. Em verdade, a loucura é uma predisposição orgânica. Mediante qualquer pressão que a pessoa venha receber, uma pressão maior, ela pode sim desenvolver o que já está dentro dela, que é a predisposição à loucura, à esquizofrenia, tá bom? Mas não que a mediunidade leva à esquizofrenia. O que nós podemos observar é pessoas que são médios, videntes, que nós sabemos que é raríssimo, não é algo comum. Aquela pessoa que enxerga espíritos a 24 horas, esse é o médio vidente. Ele sim, se ele de repente estiver no meio em que ninguém conhece o fato, que rotula tudo de esquizofrenia e começa um tratamento, medicação, e principalmente naquela época que eram internados, que tinham tratamento de choque, né? Era algo assim, as pessoas acabavam realmente enlouquecendo, tamanha tortura. Mas não eram só, quantas pessoas não enlouqueceram mediante a torturas? Tamanha tortura. Então não é a mediunidade, mas a forma que conduziram a mediunidade, tá bom? Vamos lá então, diz ainda o professor, esse AIHA, existem, né, ainda pessoas que veem perigo por toda parte, em tudo o que não conhecem. Também não deixam de tirar conclusão desfavorável do fato de algumas pessoas, ao se entregarem a esses estudos, terem perdido a razão. Vocês não chegaram àquela
eu me lembro que a mamãe dizia muito, olha, tem gente que estuda tanto e fica doido. Você não, né? A gente via isso naquela época, né? A gente tem pessoas que estudam tanto e ficam loucos. Eu atendi uma vez uma jovem, ela já tremendo, fazendo medicina, fez o ensino médio agora, né, aqui em Manaus, numa escola que é muito rígida aqui em Manaus, que eu sou altamente contra essa educação conteudista. Então a moça sofreu tanto para passar nesse bendito vestibular, está fazendo medicina, mas ela tremia, e ela olhava para mim já com aquele olhar de quem já não está muito lúcida, já medicada, e ela dizia assim, eu não consigo parar de estudar. Eu tenho que estar todo o tempo estudando, eu não posso parar de estudar. Então olha o nível que essa jovem chegou. Jovem, o nosso amigo Adroaldo está aqui dizendo que a filha dele formou agora em medicina e confirmando que as amigas da sua filha que faz medicina, a maior parte tomando medicação controlada. Então olha o nível que nós estamos chegando na nossa educação. Muita pressão, muito conteúdo. Então que tortura é essa? Aprender é um prazer, deve ser um prazer. A gente não estuda aqui, olha, hoje nós vamos fazer 5 obras básicas, 5 obras, uma básica, 3 subsidiárias e uma complementar, que é a Revista Espírita. E a gente estuda legal, sai todo mundo bem, ninguém fica perturbado. Mas em verdade não é o fato de aprender, mas a pressão que é dada para aprender. E a própria forma dos professores, infelizmente a nossa educação é extremamente defasada, é uma crítica realmente que a gente faz, mas que ainda nós temos professores que não estimulam, não dão um prazer em aprender, mas sim o temor em aprender. Então, aqueles professores que fazem questão de ser grossos, agressivos, antipáticos, duros, rígidos, e que alguns alunos sentem até medo ao entrar desse professor. Então, infelizmente, você vê que o professor não foi preparado para o que está fazendo. Então, a educação, ela deve ser um estímulo, deve ser algo prazeroso. A gente tem capacidade de aprender, a gente não precisa de pressão para aprender. Então, infelizmente, não é o fato de aprender, mas a pressão. Mas a gente ouvia muito isso antigamente. Olha, estudou tanto que ficou doido, né? Então, não é o estudo que o deixou louco, mas a pressão e a predisposição que a pessoa tem, tá bom? Então, ele diz assim, não deixam de tirar conclusão desfavorável do fato de algumas pessoas, ao se entregarem a esses estudos, terem perdido a razão. Como é que homens sensatos podem ver nisto uma objeção séria? Não se dá o mesmo com todas as preocupações intelectuais sobre um cérebro fraco, né? Olha, não, ele é tão fraquinho, não força a barra dele não, né? É Kardec falando, né? Perdão. Quem conhece o número de loucos e maníacos que os estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros já produziram? Quem já viu aquele filme, eu acho que é Shine o nome do filme, a história de um pianista, a história real, que ele acabou realmente se tornando esquizofrênico, que ele enlouqueceu. Mas foi resultado do quê? Da pressão que ele recebeu na infância pelo seu pai. Ele era pianista. As agressividades. Tem um outro filme também muito forte chamado Sibyl, você encontra pelo YouTube. Ela também acabou enlouquecendo essa jovem pela pressão que ela recebeu de sua mãe, que era esquizofrênica, que foi diagnosticado, mas que infelizmente o pai não levou a sério e acabou levando a mãe para um então pastor nos Estados Unidos. E o pastor disse que ela estaria liberada, que ela não estaria mais com a doença, mas ela era esquizofrênica. Então ela fazia torturas com a Sibyl, que era a filha dela, torturas muito grandes. E essa menina acabou realmente surtando. E é muito triste o filme, é um drama, mas a gente vai vendo que a tortura em si, mas obviamente a pessoa tem uma predisposição para aquilo, porque tem outras pessoas que passam por tortura e não surtam, outras não aguentam. Então você vê que é uma predisposição realmente orgânica para aquilo. Hoje em dia o Japão tem muito suicídio de jovens por pressão. Pela pressão, né, no Japão. Ter sempre o melhor. Exatamente. Então ele diz assim: quem conhece o número de loucos e maníacos que os estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros já produziram?
E devemos, por isso, banir tais estudos? Tem gente que através da música surtou. Tem gente que através da matemática surtou. Tem gente que através da medicina surtou. Mas pelo fato das pessoas terem surtado, isso quer dizer o quê? Que deve banir a matemática? Deve banir a medicina? É isso que Kardec está perguntando. Que prova isso? Que prova isso que realmente foi a matemática, que foi a medicina? Nos trabalhos corpóreos, estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos da inteligência, estropia-se o cérebro, que é o instrumento do pensamento. Mas, por se ter quebrado o instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Olha só, ele continua intacto e, quando se libertar da matéria, não gozará menos de plenitude das suas faculdades. Isso pode até quebrar o corpo, mas o espírito está lúcido. É, no seu gênero, como homem, um Marte do trabalho. Então, se a pessoa... O próprio Kardec, né? Ele acabou adoecendo o corpo pelos excessos realmente de trabalho. Mas, como ele diz, foi um Marte. Uma coisa é você acabar com o corpo bebendo, fumando, madrugada dentro, sexo sem absolutamente nenhum respeito, e aí você destrói o corpo. A outra coisa é você ser um Marte realmente. Você acaba cansando mais o corpo, danificando um pouco mais a máquina, mas por um propósito muito maior, por um sacrifício à humanidade terrena. Então você vê que são pontos divergentes, né? Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingente. A loucura tem como causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro. E nós sabemos disso. Tem exames específicos, né? Que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter da preocupação principal, transformando-se então em ideia fixa. Essa ideia fixa tanto poderá ser a dos espíritos, naqueles que com ele se ocuparam, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte. Então, a pessoa se fixa, a pessoa é um estudante do espiritismo, estudou e surtou. Mas ela surtou porque ela estava estudando espiritismo ou ela surtou porque ela tem uma predisposição orgânica? Uma predisposição orgânica, se ela também estivesse estudando a arte, estudando a medicina, ela iria surtar. Por isso é que ele diz aqui, ó, poderá ser dos espíritos, naquele que com ele se ocuparam, como podia ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna. Quantos não enlouquecem por conta da fortuna? Do poder, que tem de gente aí surtadinho por conta do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, né? Eu conheci um caso que ela surtou depois da maternidade e não voltou mais. De um sistema político ou até mesmo social. Porque a pessoa que vai para frente de uma igreja, como nós tivemos aqui no nosso Brasil, seminuas, colocar uma cruz, né, de forma obscena, fazer um parto de Nossa Senhora, essa pessoa não está bem da cabeça, está doido de pedra. Uma falta de respeito total. Então, uma pessoa normal vai fazer uma coisa dessa? Não vai, gente. Então, isso é o que a gente chama de loucura política. Loucura religiosa. Isso é forma. Então, a gente percebe os níveis. Por isso que a gente vai aprendendo, os grandes psiquiatras, né, antigos, diziam assim, que os maiores loucos, o próprio Jung falava isso, não é psiquiatra, né, mas psicanalista, o próprio Jung dizia assim, os maiores loucos que prejudicam uma sociedade não são os que estão nos manicômios, são os que estão soltos em sociedade. Aí ele diz assim, do poder de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político-social. É provável que o louco religioso ter-se-ia tornado um louco espírita,
se o espiritismo tivesse sido a sua preocupação dominante. Como é provável que o louco espírita se tornasse o louco religioso sobre outra forma, conforme as circunstâncias. Se a gente pegar a Idade Média e for estudar um pouco aqueles pseudos religiosos, nós vamos nos deparar com loucos. Você imagina a gente que lê o livro Renúncia e quando você disse, olha, a Maria de Jesus crucificado está aí para ser julgada. Tá, deixa ela lá. Aí deixava a criatura numa cela subterrânea, sem sol, sem tomar banho, se alimentando de água e pão, e você conseguir dormir como se nada tivesse acontecendo? Você é um louco. Você é um doente mental. É um psicopata. Digo, pois, que o espiritismo não tem nenhum privilégio a esse respeito. Olha, é que ele tira assim um sarro muito inteligente. Ele diz assim, digo, pois, que o espiritismo não tem nenhum privilégio, ou seja, o espiritismo não tem o privilégio de enlouquecer ninguém. Isso não é privilégio do espiritismo, não. Todos os lugares isso pode acontecer, caso a pessoa tenha predisposição. Digo, pois, que o espiritismo não tem nenhum privilégio a esse respeito. Vou, porém, mais longe. Digo que, bem compreendido, o espiritismo, é um preservador contra a loucura. Porque o espiritismo, bem compreendido, ele nos ensina a nos tornarmos homens, seres humanos. Mas eu não entendi o que você falou, porque tem muitos de nós que somos seres animais. Vivemos pautado no comer, beber, dormir e procriar, sem raciocinar. Porque o raciocínio é um atributo, vamos dizer, do espírito, que é o ser pensante. O animal não raciocina. E tem muitos seres humanos que não são humanos ainda. E o espiritismo, ele nos dá esse norte, ele nos ensina a sermos humanos. Antes de nós sermos espíritos, né, vamos dizer assim, de sermos espíritos puros, nós temos que aprender a sermos humanos, nos humanizarmos uns com os outros. Hoje eu dirigindo uma via extremamente perigosa, eu tinha que aguardar os carros e o outro buzinando desesperado, querendo que eu acelerasse, querendo que eu não vou. Tem uma placa ali, dê a preferência, o triângulozinho significa isso. Se o irmão não fez, mas eu percebi que a pessoa estava tão enlouquecida e não me perturbei. Quando a pessoa passou, eu abaixei o vidro, fiz questão e joguei um beijinho, né? Joguei um beijinho, né? Dei tchauzinho e vibrei realmente para a pessoa. A pessoa obviamente então ele vai dizer é louca de pedra, mas em verdade ele está louco de pedra. Porque como é que você pode meter a mão na buzina e buzinar, tendo uma placa que dê a preferência? A preferência não era minha, não podia pedir que os carros parassem numa autovia para que eu entrasse, porque o perturbado que estava atrás queria sair. Que saia mais cedo de casa. Ou que tome uma medicação para não ficar com dor de barriga dirigindo, né? Porque só pode ser. Então a gente percebe o índice de loucura. Entre as causas mais comuns de superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, os infortúnios. Quantas pessoas não surtam por uma decepção? O fofo vai embora, terminou o casamento e a mulher surta o cabeção. Ou a fofa vai embora, vai para outro e o fofo surta o cabeção, né? Os infortúnios da vida. As afeições contrariadas. Tem gente que surta até porque foi demitido do trabalho. Que são, ao mesmo tempo, as causas mais frequentes de suicídio. Recentemente eu fiz um diálogo, a pessoa tinha 30 anos de empresa, inclusive já estava aposentada, mas ainda continuou trabalhando e foi demitida. Pronto, queria se matar. Por quê? Porque o tema central da criatura era o trabalho. O trabalho era o Deus dela. Uma vez que o Deus saiu do centro, e agora? Minha vida não tem mais sentido. Olha onde a gente chega no nosso nível de loucura. As causas mais frequentes de suicídio, diz ele. Ora, o verdadeiro espírita, adoro isso aqui, ó. Então quer dizer, quando ele põe verdadeiro espírita, então tem espírita falso.
O verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, diante do futuro que o aguarda. Recentemente eu fui fazer um evangelho no lar, na casa, num apartamento de alguém que desencarnou. Então o apartamento estava fechado e nós fomos, acompanhado com um familiar. E ao entrar no apartamento, todo arrumadinho, tudo, fazia 7 dias que a pessoa tinha desencarnado, tudo no lugar, a pessoa morava só, né? E aí você olha para aquilo ali, todas as particularidades, roupa, tudo. Comida ainda na geladeira, né? Os quadros e aquele vazio. Aí você diz assim, aqui fica bem claro a gente não leva nada. Nada. Tudo ficou. O verdadeiro espírito, ele vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, diante do futuro que o aguarda, falando de vida essencial, de vida espiritual. Para o verdadeiro espírita, para ele a vida é tão curta, tão rápida, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis de uma viagem. Incidentes desagradáveis. Aquilo que em outra pessoa produziria violenta emoção, pouco o afeta. Ele sabe, além disso, que os desgostos da vida são provas que servem ao seu adiantamento, se as sofrer sem murmurar. Porque será recompensado conforme a coragem com que as houver suportado. Isso o verdadeiro espírito. Suas convicções lhe dão, pois, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa incessante de loucura e suicídio. O preserva. Por quê? Porque ele está ali no cume da montanha, então ele já olha e diz, isso é tão pequeno, gente. Perdi o trabalho, misericórdia divina vai arrumar outro. O que é isso? Alguém desencarnou, um ente querido, que é isso? Vou já encontrar, que daqui a pouco todo mundo se reencontra no mundo espiritual. Perdi bens materiais, gente, isso faz parte, isso é uma provação. O que é isso? Daqui a pouco eu volto para casa. Às vezes as pessoas se assustam quando está acontecendo alguma coisa. Eu digo, gente, relaxa, daqui a pouco eu volto para casa, eu não sou daqui. Isso é tão claro na minha cabeça, eu não sou daqui não, eu só estou passando uma temporada aqui. Eu estou na escola, no ambiente escolar, eu estou aprendendo, mas eu não sou daqui. Enquanto eu estiver aqui, que façamos o melhor. Mas eu não sou daqui. Eu vejo as pessoas brigando por bens materiais, se destruindo. Eu digo, o que é isso? Você também vai deixar isso. Você também vai deixar isso. Suas convicções lhe dão, pois, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa incessante de loucura e de suicídio. Por quê? Porque ele se resigna, o verdadeiro espírita. Então, meus irmãos, façamos uma rápida autorreflexão. Vamos refletir. Se você, no decorrer do seu dia, tem se perturbado até com uma buzina atrás de ti, e você não está jogando beijinho, se você se desespera por qualquer coisa, você é um falso espírita. Então, ou seja, você conhece o espiritismo, mas o espiritismo não faz parte da tua vida. Então, isso é um falso espírita. O verdadeiro espírita, ele faz isso aqui, olha. Aquilo que outra pessoa produziria violenta emoção, pouco o afeta, porque ele sabe, além disso, que os desgostos da vida são provas que servem ao seu adiantamento.
Ele sabe, além disso, pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam, qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias. Essa sorte aí é o que acontece com aqueles que abreviam, ou seja, com o suicida. Quando eu converso com alguém que a pessoa diz, eu só penso em me matar, eu digo, minha filha, a primeira coisa que eu vou lhe dizer, a sua maior decepção é que você não vai morrer. Segundo, se tu acha que tá ruim, vai ficar pior ainda. Porque a primeira coisa, você vai ver o seu corpo entrar em decomposição. É porque eu não digo não se mate não, não faça isso não. Você tem um livre-arbítrio. Mas eu vou te dar umas novas informações aqui. Vou te abrir uns anexos que tu não sabe. Porque a maior decepção de um suicida é saber que ele não vai morrer. Agora pensa, tu te enforcar e tu te permanecer se enforcando ali. E ainda ter que renascer paraplégico. Na pior porque das desloca análises, aqui a cervical. E na pior das análises, ainda volta para terminar tudo de novo. Sim, volta para expiar. Volta para expiar. Depois que já tiver feito tudo, depois aí volta para continuar a prova que você pulou. Porque normalmente eu acabo me suicidando por quê? Porque aconteceu algo que não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu quero. Só falta fazer bico, olhar para você, poxa, eu não quero, babai do céu, isso, eu quero do meu jeito. Então, ainda o ser humano mimado, pessoal. Então, é realmente a prova. Por isso que ele diz, pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam, qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias. E esse quadro é suficiente para fazê-lo refletir. O verdadeiro espírita, ele sabe também que o número dos que têm sido detidos à beira desse funesto despenhadeiro é considerável. Porque o espiritismo acaba evitando muito o suicídio. Este é um dos resultados do espiritismo. Que os incrédulos riam quanto queiram. Eu lhes desejo as consolações que ele proporciona a todos os que se deram ao trabalho de lhe sondar as misteriosas profundezas. Ele escreve muito bem, professor. Entre as causas de loucura, devemos ainda incluir o pavor, sendo que o medo do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Sabe-se lá o número de vítimas que ele não tem feito ao abalar imaginações fracas com esse quadro que cada vez se esforça por tornar mais assustador com terríveis detalhes? O diabo, dizem, só amedronta criancinhas. É um freio para torná-las ajuizadas. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem. Contudo, quando não tem mais medo dele, tornam-se piores do que antes. E, para chegar-se a tão belo resultado, não se leva em conta o número de epilepsias causadas pelo abalo do cérebro delicados. Bem frágil seria a religião se, por falta de temor, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente não é assim. Ele dispõe de outros meios para agir sobre as almas. O Espiritismo lhe fornece os mais eficazes e mais sérios, desde que ela os saiba aproveitar. Ele mostra, o Espiritismo, a realidade das coisas e com isso neutraliza os efeitos funestos de um temor exagerado. E assim nós finalizamos mais um item da introdução de O Livro dos Espíritos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amor, e a espiritualidade amiga que sempre nos conduzem com tanto amor e com tanto cuidado. Graça te damos, Senhor, que assim seja.